O doutor Marcelo Oliveira é especialista em ortopedia e traumatologia. É um dos profissionais de confiança da família e integra a atual equipe médica do ex-presidente. É com ele que o Jornal da Oeste conversa agora. Boa tarde, doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Muito obrigada por conversar conosco. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Tawane. Boa tarde, Gustavo. E a todos os telespectadores da Oeste. Doutor Marcelo, a gente sabe que o senhor acompanha o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro desde da facada, né? Então, desde que aconteceu ali a tentativa de homicídio do ex-presidente, o senhor acompanha o caso dele. E a minha pergunta para o senhor é: qual é o grau que essa facada impacta? Quais são as consequências que ele terá agora para o resto da vida em relação a essa tentativa de homicídio que ele sofreu aí em 2018? Geise, desde o momento inicial, quando nós tivemos a informação que ele havia sido vítima de um atentado à vida por um ferimento por arma branca, no caso uma faca, nós já vislumbrávamos ali dificuldades em relação ao tratamento a curto, médio e longo prazo. Então, naquele momento inicial, em Juiz de Fora, a equipe foi muito assertiva, não tinha ali muito tempo para se perder, e o presidente e todos nós devemos uma gratidão eterna à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde ele foi prontamente atendido, foi contida a hemorragia, foram feitos os tratamentos ali iniciais, uma cirurgia grave, complexa, de emergência, e depois ele foi submetido a mais 6 procedimentos até aqui, todos relacionados à facada. Então, isso é muito importante que a gente coloque para a sociedade brasileira, que tudo que ele vem sofrendo ao longo desses anos tem relação direta com o atentado à vida que ele sofrera em 6 de setembro de 2018. Os procedimentos secundários, depois daquele emergencial, foram no sentido de, primeiro, restabelecer o trânsito intestinal, porque lá em Juiz de Fora ainda, como a facada atingiu um ramo de uma veia muito importante, né, que ali por questões de minutos poderia levá-lo à morte, atingiu também o intestino delgado. Então ele foi submetido inicialmente a uma colectomia, uma montagem de a confecção de uma bolsa de colostomia, e depois ele sofreu outras cirurgias para reconstruir esse trânsito intestinal, e posteriormente teve algumas obstruções intestinais secundárias a essas bridas, a essas aderências que podem acontecer quando esse envelope, né, do peritônio, o abdômen é atentado, é injuriado. E dessa vez, não diferente, ele tinha uma suboclusão arterial, intestinal, perdão, foi inicialmente tratado de forma clínica, para ver se responderia a um tratamento não cirúrgico, o que não ocorreu. Então, foi decidido pela equipe, e nessa ocasião, quem está conduzindo toda a equipe cirúrgica é o Cláudio Birolini, que é um exímio cirurgião do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, ao lado do cardiologista de confiança do presidente, o Leandro Echenique, que também acompanha o presidente desde 2018. E eu acabo fazendo uma parte de gestão, acompanho a equipe, faço parte do grupo, pelo respeito que eu tenho da família, confiança. Então, eu acabo sendo parte desse grupo. Gustavo Lopes se junta aqui a nós hoje nessa edição de hoje do Jornal da Oeste. A Josi também está conosco hoje. Boa tarde aos nossos comentaristas. Gustavo, nós estamos com o doutor Marcelo Oliveira, que acompanha de perto o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro desde 2018, portanto, desde a facada. A sua pergunta. Boa tarde, Geice, Josi, querido amigo Marcelo, nossa queridíssima audiência. Marcelo, tu já esteve presente, né, em todos os eventos médicos, digamos assim, né, do presidente Bolsonaro desde 2018. Dá para dizer que esse procedimento, né, de ontem é o procedimento mais complexo pelo qual passou o ex-presidente? Sim, inclusive o doutor Leandro colocou isso na entrevista coletiva, no hospital onde o presidente encontra-se internado. De todos os procedimentos, o mais delicado em relação ao tempo e à complexidade, a duração da cirurgia e a complexidade do que foi feito, foi esse de ontem, né? É claro que aquela primeira cirurgia lá em Juiz de Fora, por se tratar de uma cirurgia de emergência, como ele estava sangrando, talvez naquele momento ele sim tivesse chegado mais perto a um desfecho trágico e a morte. Mas em relação à complexidade da cirurgia, ao tempo, a dificuldade de se abordar a cavidade abdominal, de se reconstruir
retirar essas aderências, depois fazer a reconstrução da parede abdominal, com certeza o de ontem foi o maior. E é importante, Gustavo, foi bastante pertinente essa pergunta, que a gente sempre lembre o histórico pessoal do presidente Bolsonaro. Então, ele, por ser uma pessoa que sempre se cuidou em relação a não ter hábitos ruins, né, de bebida, alcoolismo, tabagismo, nunca bebeu, nunca fumou, sempre praticou atividade física. No Exército, ele sempre se destacou como um militar dedicado e que sempre se cuidou muito. E, todo esse contexto favoreceu que ele chegasse até aqui, enfrentando todas essas inúmeras cirurgias, com boas condições. Se ele tivesse um histórico pessoal mais negativo, né, com vícios e com complicações pessoais, ele teria talvez desfechos piores. Então, ontem a cirurgia durou mais de 12 horas. Eu tive a oportunidade de estar o tempo todo com ele, acompanhando o Dr. Cláudio, que é um exímio cirurgião, que foi quem conduziu ele e a equipe. É importante sempre a gente destacar que a boa medicina é sempre feita de equipes multiprofissionais, né? Então, não adianta achar que é um, são dois, sempre tem uma equipe ali reunida e bem treinada. E o doutor Leandro também sempre presente durante todo o procedimento, o doutor Camarinha, que também é um médico de confiança do presidente. Então, ele se portou ao longo de toda a cirurgia ontem, com os parâmetros vitais totalmente estáveis, né? Talvez isso não fosse possível se ele não tivesse esse antecedente pessoal tão favorável. Josiane Reis, a sua pergunta para o doutor Marcelo Oliveira. Boa tarde, Geise, Gustavo, boa tarde, doutor Marcelo. Bem, acredito que a minha pergunta também esteja aí na mente dos brasileiros, né, que acompanham e apoiam o Jair Bolsonaro. E minha pergunta é em relação ao futuro dele, né? Essas implicações e tudo mais, isso pode chegar a um ponto de limitar a vida normal do Bolsonaro, acredito que já tenha, né, a vida comum do dia a dia afetada de alguma forma, mas também a vida política, caso ele ainda a tenha, né, em que limite, né, em que ponto isso pode prejudicar a desenvoltura dele, até por conta da idade, né, e tudo mais. E uma segunda pergunta é o que provoca, né, esses rompimentos, esses sangramentos, isso vai continuar sendo esperado ao longo da vida dele? Bom, obrigado pela pergunta, Josi. A ideia, o objetivo da cirurgia é permiti-lo retornar a todas as atividades que ele já fazia anteriormente, sem maiores limitações. É claro que ele vai passar por uma fase de reabilitação, a cirurgia é muito longa, muito complexa, então ele não vai estar apto a fazer as viagens, fazer as atividades que ele vinha fazendo nesse primeiro momento, mas não existe uma perspectiva de limitação funcional para ele. E o que ele vinha tendo, de uma maneira recorrente, não são sangramentos, não tem quadro de infecção, não tem nenhuma alteração abdominal, que não aquelas relacionadas àquele primeiro trauma pela facada. Então, quando o homicida o feriu com uma faca e machucou nobres estruturas, né, venosas e também do aparelho digestivo, e foi feita aquela abordagem inicial e outras em outros momentos, primeiro para reconstruir o trânsito intestinal e depois para eliminar possíveis bridas e aderências, quanto mais se mexe, maior a chance de que aquela aderência, aquela brida volte a se formar. Então, como o Dr. Cláudio também colocou hoje na coletiva de imprensa, e eu acho que é importante a gente seguir sempre atento às colocações dele, que é o chefe do grupo, que está conduzindo a parte da cirurgia gastroenterológica e da parede abdominal, que não dá para se garantir que ele não volte a ter novamente formações de bridas ou de aderências. Esperamos que não, tá? Mas sangramento ativo, recorrência nesse sentido, ele não teve, nunca teve, e a gente espera que dessa vez realmente seja uma cirurgia resolutiva. Doutor Marcelo, e em relação ao estado de saúde do ex-presidente agora? Ele está sentindo dores? Ele está bem? Como que o presidente está agora nesse momento? Ele está bem, ainda é um pós-operatório muito recente, uma cirurgia extremamente extensa, né? Mas, volto a dizer, o fato de ele ter um antecedente pessoal favorável contribui para que ele consiga superar essas dificuldades de uma forma melhor. Então, ele não tem se queixado de dor,
está com os parâmetros todos, graças a Deus, preservados, mas, como disse o Dr. Cláudio também, na coletiva, essas primeiras 48 horas serão fundamentais para definir esse prognóstico e essa evolução. Diariamente, o hospital estará também liberando notas clínicas, né, atualizando a condição. Então, eu peço que a imprensa, que a mídia, que os telespectadores, que os brasileiros acompanhem essas notas.